Gente, ainda é muito estranho fazer esses vídeos, é meio engraçado. Aí hoje, o que eu queria falar era... Na verdade, é como... Tem muita gente que me pergunta como é que eu faço amizade quando eu viajo, né? E... Porque, sei lá, você tá sozinha, você tá viajando, vai ter uma hora ou outra que você vai interagir com alguém, né? O que me ajuda, assim, isso me ajuda muito a me jogar. Então, a, a perder um pouco a vergonha, sei lá, ser meio cara de pau, assim. Uma coisa que me ajuda muito são os pub crawls. Pub crawl é quando você faz uma maratona de bares. E todo lugar do mundo tem, assim. Aqui no Brasil tem, nos Estados Unidos tem, na Europa tem, na Ásia tem, todo lugar tem. O que eu faço, eu jogo no Google antes de viajar, tipo, pub crawl, o nome da cidade. Eu me inscrevo. Daí você vai e aí você ganha. Você se junta a uma turma, que é diferente a cada final de semana, que também se inscreveu, e você faz essa maratona de bares juntos. Então, a cada bar você recebe ou um shot de graça, ou um drink de graça, ou desconto. E é super legal porque você conhece assim, gente de todo mundo, todo lugar do planeta. E aí. E é muito legal que tem muita diferença de idade, assim. Às vezes você encontra gente muito mais nova. Eu já encontrei gente, assim, de mais de 50 anos também, fazendo junto o pub crawl. E todo mundo se diverte, enfim. E eu sozinha sempre vou. Assim, eu botei na minha cabeça todas as viagens, agora eu tô indo. Eu já fiz em Londres. Eu não tava sozinha, tava com minhas amigas, a gente fez uma Eurotrip. Em Londres foi também mesmo esquema, né? Assim, 5 bares e a gente acabava numa balada no final. Obviamente a gente tava bem alcoolizadas, né? Mas é muito engraçado porque tinha gente de todo lugar do mundo. Tinha um cara de Israel, tinha gente de São Francisco, enfim, tinha coreano, tinha um monte de gente da Alemanha também, que eram uns fofos, enfim, era muita gente diferente. É muito engraçado porque nesse dia a gente já tinha ouvido falar isso, mas lá o que tinha de gente oferecendo droga era meio até estranho, porque a minha amiga também, quando foi comprar uma bebida com um amigo americano nosso, um cara ofereceu pra ir pra casa dele e ele, enfim, que é meio comum lá, pelo que eu entendi. E aí ele vende drogas na casa dele. E aí tem uma vez que eu tava dançando, super, né, mó feliz, assim, com o pessoal e tal. De repente parou um cara muito gato do meu lado. E aí eu vi que, assim, foi meio estranho, né? Aí ele tava perguntando assim, onde você mora? Primeiro, não é uma boa pergunta pra você fazer, né? Enfim. Aí eu já falei que eu morava muito longe, nem falei onde eu morava e tal, mas geralmente os caras, eles querem vender droga. E geralmente é um povo, assim, extremamente bem arrumado e bem bonito, assim. Eu também fiz... Quando eu tava na Suécia, eu não fui em pub crawl, mas eu fui muito em bar e eu fiquei muito no hostel mesmo. Ele era muito legal e a noite ele mesmo virava uma balada. Então eu conversava muito com minha amiga italiana que eu fiz no quarto, que a gente dividia o mesmo quarto, assim. E tanto ela quanto uma holandesa. Então a gente ficou conversando, a gente andava juntas pela cidade. Então isso foi muito legal de fazer amizade também, não só pelo pub crawl, mas pelo ficando num quarto de host. Mas nesse caso eu fiquei com mais 5 meninas. E, enfim, a italiana, na hora que eu cheguei junto com ela, eu percebi o sotaque dela. Eu falei, olha, essa menina aí deve ser de algum lugar que fala alguma língua latina, porque não dá, é muito parecido. A gente já ficou amiga, enfim, tenho ela no Insta até hoje, a gente super conversa, é uma fofa. E além disso, bom, em Tóquio eu fiz também o pub crawl, foi a primeira vez que eu fui num pub crawl sozinha. Que é bem, assim, é complicado você chegar num bar sozinha. Tipo, me dá muita dor de barriga. Só de imaginar, assim, você chegando sozinha. Teve vezes que uma vez eu cheguei e aí o bar tava vazio, porque eu sempre chego cedo, né? Aí o bar tava super vazio, só tinha 2 caras esquisitos tomando cerveja, assim, me olhando. Aí eu, ai, meu Deus.
Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas aí, enfim. Aí eu... Geralmente dá tudo certo no final. E aí em Tóquio foi muito engraçado, porque eu não sei se é o... Não deve ser o único pub crawl que tem lá, mas eu acho que é o mais famoso de Tóquio. O host do desse pub crawl é brasileiro. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi pelo nome dele, pelo sobrenome, eu falei, não é possível, ele tem que ser brasileiro. E aí eu cheguei lá, e aí no final foi uma coincidência bizarra da minha vida, porque ele realmente era brasileiro. Eu descobri que ele, quando morava aqui no Brasil, ele morava em São Paulo, no mesmo bairro que eu moro, e a gente estudou na mesma escola. Então, assim, eu tava no outro lado do mundo, encontrei um cara que basicamente era meu vizinho, assim. Então, muito engraçado, essas coincidências, assim, é bizarro. Não foi a única coincidência, tem outra também. E aí, assim, foi muito legal, eu nunca imaginei que eu tivesse em Tóquio um monte de balada esquisitaça, assim, muito louco, muito divertido. No final a gente foi pra vários bares, que eu hoje em dia nem lembro direito. Mas a balada final, eu fui pra Aguerrá. Aguerrá eu acho que pelo menos me disseram que era a maior balada da Ásia. E era tipo uma balada que tinha, sei lá, 7 pistas diferentes, piscina, mulher, assim, as garçonetes de patins indo pra lá e pra cá, assim, era muito maluco. E aí a música que tocava era um eletrônico, mas assim, parecia batistaca, sei lá, parecia uma impressora, um robô vomitando, não sei, era uma coisa meio bizarra, assim. E uma coisa chata também é que eles fumam muito dentro, né? Na Ásia eles fumam muito dentro dos estabelecimentos, então era muito louco. Então, assim, também um pub crawl bem diferente, assim. Fiz amizade. Tinha muito americano e muitas meninas que estudavam em Tóquio. E eu fiz muita amizade com elas, tal. Eu tenho Instagram, tenho elas nas minhas redes sociais até hoje. Eu também fiz em Nova York, foi esse ano. E foi a primeira vez que eu saí em Nova York, porque eu nunca consegui sair. Assim, eu fui muitas vezes pra Nova York e eu nunca consegui ver a vida noturna de lá, porque quando eu fui eu era menor de idade, eu não tava muito afim, sei lá. Então, foi a primeira vez que eu realmente consegui curtir a noite de Nova York. E foi muito engraçado. Eu fui pro pub crawl que é do Brooklyn. Então, eu não queria também nada muito cheio de gente, muito cheio de turista, enfim. Aí, tanto é que nesse pub crawl tinha muito, assim, metade do grupo era de americanos mesmo. Então, era americano que ou tava indo morar pra Nova York e eles eram de outra cidade. Tinha canadense também. E também tinha uma brasileira que eu encontrei. Foi muito engraçado, porque eu cheguei primeiro. Obviamente, cheguei cedo. Tava lá esperando e chegou ela. Aí eu percebi que ela tava meio também perdida no bar e tal. Eu perguntei em inglês pra ela: você tá no pub crawl também? Ela, tô. E aí a gente ficou conversando em inglês por, sei lá, uns 15 minutos. Conversando assim. Aí sabe quando você tem aquele feeling assim? Tipo, essa pessoa, eu acho que. Não sei, tem alguma conexão. Aí eu falei: de onde você é? Ela, sou do Brasil. Eu falei, não acredito que você é do Brasil. Aí começa. Aí eu acho que eu assustei um pouco ela também, porque às vezes eu tenho uma cara de gringa. E aí a gente começou a conversar. E aí eu descobri também que ela mora aqui do lado da minha casa. A gente mora no mesmo bairro. Eu não encontrei ela até agora, meu Deus, Thalita, desculpa. Enfim, mas é outra coincidência bizarra. Eu acho que o pessoal do meu bairro é muito viajadeiro também. Mas enfim, e aí foi uma noite muito engraçada. Tinha um pessoal, tinha do Canadá, tinha um belga, muita gente. Nossa, a gente conversou assim com tanta gente. Eu sei que essa noite foi tão engraçada que teve uma hora que eu já tava um pouquinho, né, bêbada. E eu comecei a dar sermão em vários americanos. Vocês não valorizam o país de vocês porque
no Brasil é cheio de violência, blá, 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 blá. E aí foi ótimo, eu dei vários sermões nos caras que eles, enfim, não valorizavam as coisas que eles tinham. Aí, foi ótimo. Ai, é muito bom. E aí o último, e o mais, acho que intenso que foi na Coreia. Quem me conhece sabe que essa é uma história que, enfim, Coreia mexeu muito comigo, e aí tem muitas histórias que eu precisava gravar um filme falando da Coreia, mas o legal de lá é que quando eu cheguei no pub crawl, não, logo eu já fiz amizade com uma tailandesa, já ficamos juntos, já, enfim, já conversamos, de repente eu tava numa mesa jogando videogame com o pessoal da Inglaterra, o pessoal da Austrália, a minha amiga tailandesa, um francês, e jogando Jenga, enfim, e aí começou assim. Aí depois a gente foi para os outros lugares. E é muito engraçado, porque eu escolhi um bairro, que era Hongdae, que é um bairro um pouco mais jovem, e ele não tem, assim, não tem tanto estrangeiro. Ele é mais um lugar que os jovens coreanos vão pra balada, enfim, tem muitos bares. Só que assim, o pub crawl tava lotado, assim, lotado de gringo. Não tinha coreano. E assim, era assim, um monte de americano. Eu fiquei conversando um tempão com os americanos e tal. Só que assim, tem uma hora que você quer conhecer os coreanos. Teve uma hora no pub crawl que eu olhava pra minha amiga tailandesa, a gente andando assim de braço dado. Ai, gente, não tem um coreano pra gente, sei lá, não tem nenhum aqui no nosso grupo, só tem americano. De repente, ai, gente, de repente surgem 2 coreaninhos, queridos coreaninhos. E aí, assim, eles surgiram do nada. Acho que eles na verdade, eles chegaram meio atrasados. E aí eles pegaram a gente andando e eles estavam com o pub crawl também. E a gente, e aí, eles começaram a falar com a gente. E a gente, tipo, não, mas legal, mas vocês estão no pub crawl também? Tá mostrando a pulseirinha. Eu falei, nossa, graças a Deus, um coreano tá com a gente, porque só tem estrangeiro, só tem gringo. E a gente queria ver como que é, enfim. A gente conversou. Aí um deles que, enfim, esses 2, eles são 2 ícones na minha vida. Principalmente um deles. E aí, um tava muito louco. No final ele foi pra trás, ele começou a abraçar vários americanos e conversar, e ele conversou um pouquinho com a gente e foi embora. E aí sobrou o outro, que era o Daniel, e a gente conversou um pouco também, e eu sei que a gente se perdeu depois. No final dessa noite, aí todo mundo tava indo embora, assim, as pessoas iam embora. Depois eu descobri que esses 2 coreanos, o outro passou mal, e aí eles foram pra casa. O restante foi saindo, tá, durante a noite, e aí era tipo, sei lá, 4 da manhã, eu me vi sozinha. Até as pessoas que trabalham no pub crawl, as hosters, enfim, elas já tinham ido embora. Então ficou eu, mais 5 coreanos aleatórios, que eu não sei de onde eram, dançando que nem loucos. Então eu fiquei lá dançando, não sei o quê. E lá, lá. E eles, é muito engraçado porque eles respeitam muito. Nossa, ninguém foi agressivo comigo, ninguém passou a mão em mim, ninguém. Enfim, tirando um coreano, que eu acho que no segundo bar que eu fui, eu acho que ele pegou minha cara assim e tentou me beijar. Mas nada, assim, foi muito engraçado. De repente, todos foram embora e ficou um. E aí, assim, ainda bem que esse menino ficou. E aí o metrô lá não funciona 24 horas, né? Então ele pegou, quer comer alguma coisa? Vamos comer uma coisa e a gente espera o metrô juntos. Aí tá bom, a gente foi numa lojinha de conveniência que tem um monte lá. A gente tava todo mundo esperando o metrô abrir. Aí a gente foi e tal, e é muito engraçado que eu falei, olha, depois de tudo isso, a gente tem que pelo menos trocar Instagram. E eles são muito tímidos, meu. E eu nem tava, assim, não tinha nenhum interesse, assim, nele. Mas eu falei, pô, a gente ficou um tempão. Você me esperou até o metrô. Vai pelo menos no Instagram. Aí ele trocou, tal, todo envergonhado, assim. Aí a gente foi pro metrô. Aí eu falei, olha, eu sei que não é costume de vocês, mas eu preciso te abraçar.
Eu não vou despedir assim, tipo... Aí eu peguei, abracei e eles abraçam assim, ó, com muita distância, assim, ó, tipo, bem com medo. Aí foi isso. Enfim, assim, são só exemplos de como a gente pode fazer amizade viajando sozinha. Pub crawl, assim, é certeza que você vai fazer alguma amizade. E você sendo brasileiro, brasileira, as pessoas sempre curtem muito a gente, ficam muito felizes e falam um monte de coisa e... Enfim, ninguém fica triste com um brasileiro do lado, assim, é engraçado. Aí eu acho que é isso. Você tem que se jogar, conversar com as pessoas. Então, amigos de pub crawl, amigos de viagem, amigos... É tão bom porque aí você sabe que você vai ter amigo, assim, em todo cantinho do mundo pra você pegar um espaço na casa deles e dormir lá, entendeu? Com acomodação de graça. Então isso é importante. Ainda não fiz nada disso, mas eu quero. Façam amigos nas viagens de vocês. Se vocês estiverem sozinhos ou se você estiver com gente também, faz sim, porque tá todo mundo na mesma. Tá todo mundo viajando, todo mundo querendo ser feliz, e é isso aí. Beijos!